O multiverso pode até estar em colapso. Mas uma coisa é certa, o Homem-Aranha voltou aos cinemas. E o novo filme, intitulado Homem-Aranha, Um Novo Dia, promete reinventar o legado do cabeça de teia mais amado do planeta. Antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Senão, o Jonah Jameson vai dizer que você é só mais um influenciador com toque por aranhas. As câmeras já estão rodando. As gravações de Homem-Aranha Um Novo Dia começaram oficialmente esta semana, e o cenário escolhido foi nada menos que as ruas de Glasgow, na Escócia. E os fãs estão surtando nas redes. Por quê? Porque as cenas externas estão repletas de efeitos práticos, com teia, acrobacias e explosões de verdade. Em vídeos publicados no X, antigo Twitter, vemos o nosso herói se balançando por estruturas gigantes enquanto explosões acontecem ao fundo. Tudo isso gravado ao vivo, sem tela verde. Em uma das cenas, o Aranha está pendurado numa estrutura azul posicionada sobre um carro. Isso mesmo, eu disse azul, porque essa estrutura vai ser apagada digitalmente na pós-produção. Prática comum em blockbusters desse nível. Ainda não dá para saber se quem está por trás da máscara é um dublê ou o próprio Tom Holland, mas a fluidez das acrobacias deixou os fãs empolgados. E com razão. A estreia está marcada para o dia 31 de julho de 2026, mas a produção já promete um retorno grandioso e cheio de adrenalina para o nosso amigão da vizinhança. E o título, Um Novo Dia, pode ser uma referência direta à polêmica saga dos quadrinhos One More Day, onde Peter toma uma decisão que muda completamente sua vida. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se quiser saber mais, comenta aqui embaixo. E para aquecer as teias e a nostalgia, bora relembrar 5 das batalhas mais insanas que o Aranha já travou nos quadrinhos. Em quinto lugar, Homem-Aranha vs Morlun. Imagine um predador ancestral, que não caça por vingança, por dinheiro, ou por poder, mas por instinto. Esse é Morlun, um ser interdimensional que se alimenta da força vital de totens animais, como o próprio Homem-Aranha. Em The Other, Peter Parker se vê fisicamente, emocionalmente e espiritualmente esgotado. Morlun aparece como uma força implacável, invulnerável, imparável e cruel. Não importa o quanto o Aranha lute, corra ou tente usar a cabeça, ele simplesmente não consegue vencê-lo. Em um dos momentos mais chocantes da saga, Morlun espanca Peter demais. Em um hospital, diante de Mary Jane e outros pacientes, sem traje, sem máscara, sem dignidade, Peter é reduzido a carne viva. E sim, ele morre. Mas a história não para por aí. A morte de Peter Parker desencadeia um renascimento simbólico, como se ele abraçasse o lado mais totêmico do Aranha, despertando novos poderes e instintos primitivos. Essa luta não é só pancadaria. É ritual, é evolução, um dos combates mais violentos e espiritualmente profundos da história do aracnídeo. Nosso quarto lugar, Homem-Aranha vs Duende Verde, a morte de Gwen Stacy. Essa não é apenas uma luta entre herói e vilão, é o momento em que os quadrinhos perderam a inocência, e os leitores perceberam que nem todo mundo é salvo no final. Na icônica história publicada em 1973, Norman Osborn, o Duende Verde, descobre a identidade secreta do Aranha e ataca onde dói mais, no coração de Peter Parker. Ele sequestra Gwen Stacy, o grande amor da vida de Peter, e a leva até o topo da ponte George Washington, ou da ponte do Brooklyn, dependendo da tradução. Lá, a joga no vazio, como isca cruel de uma armadilha emocional. Em desespero, o Aranha lança sua teia para salvá-la. E consegue, mas quando puxa o corpo de volta, é tarde demais. O estalo no pescoço, o corpo sem vida. Peter segura Gwen nos braços e se recusa a acreditar no que aconteceu. Ela estava viva quando caiu. O duende matou Gwen antes que ela caísse. Não foi minha culpa. Mas a dúvida permanece. E persegue Peter até hoje. Teria sido a teia? Teria ele acidentalmente causado sua morte ao tentar salvá-la? A luta que se segue contra o Duende Verde é uma descarga de raiva, luto e fúria, mas nada pode trazer Gwen de volta. Norman Osborn acaba morrendo empalado por seu próprio planador, selando uma tragédia que ecoa até hoje no universo do Aranha. A morte de Gwen marcou o fim da Era de Prata dos quadrinhos e o início de uma fase mais sombria, realista e dolorosa. Não foi apenas a queda de uma personagem, foi a queda da ilusão de que heróis sempre vencem. Terceiro lugar, Homem-Aranha vs Dr. Octopus.
Imagine acordar e não estar mais no seu próprio corpo. Seus pensamentos, sua essência, sua alma, aprisionados em um corpo que está morrendo, enquanto o seu corpo verdadeiro, saudável e forte é controlado pelo seu maior inimigo. Essa é a premissa de Superior Spider-Man, uma das sagas mais ousadas e perturbadoras do Homem-Aranha. Em seus últimos momentos de vida, o Dr. Octopus realiza seu plano final. Ele troca de mente com Peter Parker, deixando o verdadeiro Aranha preso num corpo decadente, à beira da morte. Peter morre, dentro do corpo de Octavius, e Otto sobrevive, como Peter Parker. Mas aqui está o choque. Ele decide continuar como Homem-Aranha. Só que à sua maneira, com brutalidade, com eficiência cirúrgica, com controle total. Otto acredita que pode ser um aranha melhor do que Peter jamais foi, mais lógico, mais eficiente, mais superior. E durante meses ele prova isso. Cria um império de vigilância, derrota vilões com estratégia e crueldade, mas se afasta do que fazia Peter ser Peter, compaixão, empatia e sacrifício. Só que a consciência de Peter não desapareceu por completo. No fundo da mente de Otto, a alma de Parker ainda luta, observa, resiste e, aos poucos, planta a dúvida, a culpa, a humanidade no coração do vilão. O verdadeiro conflito não é físico, é psicológico, filosófico, existencial. Peter tentando recuperar seu legado, enquanto Otto confronta algo que nunca entendeu: o peso da responsabilidade. No final, Otto reconhece que, por mais inteligente que seja, por mais eficiente que tente ser, não pode ser o verdadeiro Homem-Aranha. Ele devolve o corpo e o nome a Peter, não por fraqueza, mas por respeito. Um dos maiores inimigos do Aranha se torna, mesmo que por pouco tempo, um de seus maiores heróis. Essa saga é um dos maiores testes de identidade, legado e humanidade já escritos em toda a mitologia Marvel. Em segundo lugar, Homem-Aranha vs Sexteto Sinistro. Se um vilão já é dor de cabeça pro Aranha, imagine 6, reunidos com um único objetivo: destruir o Homem-Aranha de uma vez por todas. Foi assim que nasceu o lendário Sexteto Sinistro, uma ideia maligna concebida por ninguém menos que Dr. Octopus, que reuniu alguns dos maiores inimigos do Aranha em um único grupo. A formação original nos quadrinhos, lá em The Amazing Spider-Man Annual número 1 de 1964, trazia Dr. Octopus, Abutre, Kraven, Electro, Mistério e Homem-Areia. Um verdadeiro Dream Team do mal. A proposta era simples. Cada um enfrentaria o Aranha separadamente em diferentes arenas e juntos esmagariam o herói. Mas o que eles não contavam era com a maior arma de Peter Parker, sua criatividade em combate e a determinação que beira o insano. Mesmo exausto, ferido e sobrecarregado, Peter vence todos os membros um por um, usando inteligência, timing e adaptação. Essa luta virou modelo de enfrentamento múltiplo nos quadrinhos, e o sexteto se tornaria uma ameaça recorrente nas HQs, sempre com variações na formação. No cinema, embora nunca tenhamos visto o grupo completo reunido oficialmente, ainda, o hype é constante. Em O Espetacular Homem-Aranha 2, há pistas claras de que o sexteto viria aí. E em Sem Volta para Casa, temos o Aranha enfrentando 5 vilões de diferentes universos, uma espécie de sexteto quase sinistro. Tudo indica que a versão definitiva ainda está por vir. Quem sabe a vejamos brevemente nos cinemas. A verdade é que o Sexteto Sinistro representa mais do que um grupo de vilões. Eles são o caos organizado, o reflexo sombrio do legado do Aranha. E toda vez que Peter se levanta contra eles, ele prova que não é só força ou habilidade, mas coração, inteligência e fé em fazer o certo, mesmo quando tudo está contra ele. Em primeiro lugar, Homem-Aranha vs Miles Morales. E se o herói que você admira aparecesse bem na sua frente vindo de outro universo? E se esse mesmo herói tivesse morrido no seu mundo? E se ele achasse que você, um garoto ainda descobrindo seus poderes, não é digno de vestir a máscara? Essa é a tensão central da minissérie Spider-Man, publicada em 2012, quando Peter Parker do universo principal da Marvel, Terra 616, é acidentalmente lançado no universo Ultimate, Terra 1610, um mundo onde ele já morreu, e foi substituído por Miles Morales, um novo e jovem Homem-Aranha. O primeiro encontro dos dois é explosivo. Peter, confuso e em estado de alerta, ataca Miles, acreditando estar enfrentando um impostor ou algum tipo de clone. Miles, por outro lado, não entende nada, mas está determinado a se defender. O combate é breve, mas simbólico.
A juventude e velocidade de Miles versus a experiência e técnica de Peter. Mas o confronto físico rapidamente dá lugar a algo muito maior: respeito, reconhecimento, identidade. Peter percebe que Miles não está tentando roubar seu legado. Ele está honrando, e Miles descobre que o homem que inspirou sua própria jornada ainda existe mesmo que em outra realidade. Juntos, os dois enfrentam Mistério, que manipula portais entre realidades. Mas a verdadeira força da história está no vínculo que se forma entre os dois aranhas. Há uma cena belíssima e silenciosa em que Peter vê o túmulo de sua versão alternativa, testemunhando o impacto de sua própria morte naquele universo. E depois, encontra Tia May e Gwen Stacy do universo Ultimate. Um momento tão emocional que você sente a máscara pesando no rosto de Peter. Spider-Man é uma história que não é sobre quem é melhor, mas sobre o que significa ser o Homem-Aranha em qualquer universo. Perder, lutar, levantar, inspirar. Depois desse encontro, o multiverso da Marvel nunca mais seria o mesmo. Apesar das tentativas recentes da Marvel de tirar o protagonismo de Peter Parker para entregá-lo a Miles Morales, como vimos em Marvel's Spider-Man 2, que sofreu duras críticas pelo evidente desequilíbrio entre os personagens, em Spider-Man essa abordagem não acontece. Miles Morales é sem dúvida um excelente personagem, mas o Homem-Aranha original sempre será Peter Parker. O Homem-Aranha não é apenas um herói dos quadrinhos. Ele é um ícone da cultura pop, um símbolo de superação e responsabilidade que atravessa gerações. Sua importância vai muito além das páginas e das telas, inspirando milhões ao redor do mundo. E agora com Homem-Aranha. Um novo dia, a expectativa é de vermos mais um capítulo inesquecível dessa lenda que nunca para de nos surpreender. Galera, muita gente tá assistindo os vídeos aqui do canal, o que é incrível. Mas esquece de deixar o like e se inscrever. Se você curtiu esse conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, ajuda a fortalecer o canal com um gesto simples. Dá o like, se inscreve e ativa o sininho. Isso faz toda a diferença pra gente continuar trazendo conteúdo nerd, teórico e com qualidade pra vocês. E claro, compartilha com os amigos, manda no grupo do WhatsApp, no X, onde quiser, porque o universo precisa de mais fãs do Aranha como você por aqui. O Capitão Nerd agradece a sua presença nessa jornada épica. Com grandes likes vem grandes responsabilidades. E você já é um recruta oficial dessa resistência nerd. Até o próximo vídeo.